Continuando, então quando a audiência quando aquele processo não tem problemas, não tem restrições quanto à sua publicidade, e que outras pessoas podem participar dos atos processuais, podem ter conhecimento daqueles atos processuais, quais são as principais diretrizes para que essa publicidade seja concretizada e o acesso, né, à transparência e à publicidade seja cumprida? Tem uns requisitos, tem algumas diretrizes do provimento. Primeiro, o artigo 9º diz o seguinte: quando o processo não se enquadrar nas hipóteses de restrição à publicidade, as audiências poderão ser acompanhadas por terceiros não relacionados à demanda, como, por exemplo, estagiários e outros advogados que queiram acompanhar e queiram conhecer o processo. Desde que haja requerimento, com antecedência mínima de 48 horas, a ser dirigida para o correio eletrônico da unidade, anexando-se documento de identificação digitalizado. Se o indivíduo tem conhecimento de determinada audiência e quer participar da audiência, tem que enviar um e-mail para a unidade com o seu documento digitalizado e, nesse caso aí, solicitando a participação na audiência. Por quê? Porque tem que ser encaminhado o link, enfim. No momento da realização da reunião, a unidade judicial não pode ficar preocupada em transferir links para terceiros, a não ser para as partes. Ela tem que se preocupar com a realização da audiência em si. Então, se porventura ocorrendo problemas técnicos, a unidade, os servidores, o magistrado se concentra nas medidas necessárias para que a audiência ocorra. Não vai ficar preocupado com terceiros que, na verdade, não digam respeito ao processo, mas querem apenas conhecer. Então, é necessária essa antecedência mínima para evitar percalços e evitar aí, interferência na própria condução do processo. Nesse caso, parágrafo 1º do artigo 9º. Os ouvintes da audiência deverão manter suas câmeras ligadas durante toda a audiência, sendo-lhes vedada qualquer interação, exceto para identificação pessoal. Aquela identificação inicial, assim que entra na reunião, ali é suficiente, necessária para que ele permaneça no processo durante a videoconferência, mantendo a câmera sempre ligada com o seu nome, né, como usuário, para que ele seja identificado constantemente e, com certeza, para manter a integridade, a formalidade, é preciso que se mantenha a câmera ligada para evitar alguma situação vexatória. O ouvinte que desligar sua câmera ou interromper de algum modo a audiência será excluído sumariamente por ordem do magistrado. Ele tem direito, com certeza, a participar a ouvir, a ver a audiência, né? A assistir a audiência. Entretanto, se interferir de algum modo, exceto no início para sua identificação, ele será excluído sumariamente. Isso não gera ônus processual nenhum, problema ao processo nenhum, então, sumariamente ele será excluído da audiência. Artigo 10. As partes, advogados, defensores públicos, testemunhas, peritos, Ministério Público, poderão, com antecedência mínima de 2 dias úteis, apresentar justificativa que demonstre a impossibilidade. Sendo assim, nesse caso, é necessário justificar. É como, né, imagine numa audiência física, presencial, em que há aquelas questões questões urgentes a serem tratadas, né, problemas que surgem, isso é natural. Então, devem ser feitos os pedidos, deve-se pedir ao magistrado a suspensão, o adiamento da audiência. E aí, nesse caso, tem que ter um prazo de 2 dias úteis aí para evitar, para que a unidade tome as providências necessárias, inclusive criação de um novo link, remarcação da audiência, para que a pauta de audiência não seja prejudicada, enfim. É importante que haja essa comunicação 2 dias antes. Parágrafo 1º do artigo 10. Ausente a justificativa ou decidindo o juiz pela rejeição daquela apresentada, as partes ou testemunhas que não comparecerem na audiência telepresencial poderão suportar a critério do juiz os efeitos legais. O Código de Processo Civil vai estipular aí e isso fica na esfera do magistrado. Parágrafo 2º. E na hipótese em que, por dificuldade ou indisponibilidade tecnológica dos recursos utilizados, o Ministério Público, advogado, parte, testemunha ou qualquer outro que deva participar não conseguir realizar ou completar sua intervenção, deverá o juiz decidir sobre o adiamento, retomada e validade dos atos processuais. Tanto pode acontecer de a reunião não acontecer desde o início ou por algum imprevisto, quanto ocorrer problemas técnicos durante a sua realização. O juiz vai aí decidir a validade do que já foi realizado. Aí vai ficar na esfera para preservar a cadeia probatória, para preservar aí o conjunto probatório, é o juiz que vai
decidir. Ok? Então, artigo 11, só para finalizar aqui, as audiências serão gravadas em áudio e vídeo e o respectivo arquivo será colocado na árvore processual, no sistema processual até 5 dias úteis. Esse é o prazo máximo, porque as unidades judiciais estão muito ocupadas. Hein? Realizada a audiência, a audiência, o arquivo vai ficar gravado no Microsoft Teams, no computador ali da unidade, então ele pode anexar no momento oportuno no processo o arquivo da audiência. Artigo 12. As unidades que adotarem o fluxo da gabinete digital deverão ter o balcão virtual instalado para facilitar o acesso à unidade. O balcão virtual é pré-requisito. Portaria conjunta da Presidência, Corregedoria e Coordenação da Apalab vai relacionar as unidades judiciais aptas à adoção do fluxo integralmente digital. E como falei já para vocês, vai ser adotado em projeto piloto em 7 unidades e aos poucos, posteriormente, adotado nas demais unidades. Isso aí, conforme o andamento. Todos vão saber a tempo e modo quais são as unidades que vão aderindo, sendo inseridas no projeto para ampla publicidade. Agora, a questão é, caso o autor manifeste-se pela adoção do fluxo integralmente digital e aquela unidade para a qual foi distribuída não tiver sido adotada ainda o 100% digital, isso não vai anular a distribuição, ok? Por quê? Porque isso é um ato processual, diz respeito ao Código de Processo Civil. O provimento, apenas a implementação do juízo 100% digital não interfere nesse ato processual. Só pode ser invalidada uma distribuição pelas próprias regras legais, pelas próprias regras do Código de Processo Civil. E a existência de processos físicos na unidade não impede a adoção do fluxo 100% digital, porque o importante é que ele é adotado em um processo. Quanto mais processos for adotado esse fluxo, mais virtual será a vara, obviamente, ok? Pelo artigo 15, também aí para finalizar, a unidade judicial que disponibilizar o fluxo integralmente digital não terá sua estrutura física desinstalada, porque às vezes é necessário ter alguns atos, ter alguns procedimentos que exigem a presença física, algumas questões, Então a unidade judicial não vai ser desinstalada. E, obviamente, o simples fato de ser virtualizado não quer dizer que vai se findar as demandas presenciais em alguma medida, não. É importante que a unidade esteja instalada. Permanecerá instalada. E não sofrerá só por esse motivo a alteração do cálculo da lotação paradigma, porque a lotação paradigma é com base na demanda, na eficiência da unidade, não com base na estrutura física, e nem conforme o fluxo está sendo, o fluxo que é adotado na unidade. A lotação paradigma tem regulamentos próprios e é aplicado de forma específica para cada unidade, mas nada impede que haja uma transformação aí, reagrupamento de unidades, para criar secretarias únicas, englobando várias comarcas. Isso aí são estudos que estão sendo realizados e poderão ser aplicados conforme for benéfico para o jurisdicionado. E só lembrando que tem uma página específica no Tribunal de Justiça sobre o Apalab e você poderá acessar com os vídeos tutoriais, com os normativos, com todas as informações necessárias para que seja implementado na sua unidade de modo mais eficiente. Essas são, então, as principais regras, as principais diretrizes do provimento. Vamos passar depois para um explicativo de como gerir essas questões de pauta de audiência, enfim, através do Microsoft Teams. Muito obrigado pela sua atenção e até lá!